ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. Eu sou o Renato e hoje nós vamos adentrar a última parte da super saga do fim do mundo. Nós vamos encerrar essa série que começou ali no final de setembro, né, mais ou menos um mês atrás, nós começamos essa série. E eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado por toda a assistência que vocês me deram, por vocês terem vindo ouvir os episódios, estarem seguindo o podcast. Esse começo está sendo muito interessante para mim, produzir esses episódios. E não tem como a gente fechar a Super Saga sem a gente falar sobre esse arco incrível que fez com que muita gente mudasse a sua forma de pensar sobre a Super Saga, que é a Torre Inversa. A última aparição da Penha dentro do Turma da Mônica Jovem, né? A gente teve o retorno dela só recentemente, agora em outubro de 2025, né? Essa edição aqui, ela é lá de 2016, então praticamente quase 10 anos que a gente não via a Penha, né, em Turma da Mônica Jovem. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que a gente não viu a Penha desde então. E vê-la aqui pela última vez é uma coisa muito interessante. Essas edições, elas são densas, elas são um terreno bem preparado, né? Aqui a gente vai ter muitas referências a tudo que já teve em Super Saga e até outras edições que não fazem parte oficialmente da Super Saga e que talvez, se vocês gostarem e quiserem e pedirem, eu posso fazer um episódio especial sobre essas edições que não são partes oficiais da Super Saga, né? Mas alguns elementos são utilizados por elas. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir para que vocês me seguissem aqui no Spotify. Eu vou começar a disponibilizar os episódios também no YouTube com o mesmo nome do podcast, né, o canal. Eu gostaria de pedir também para que vocês dessem um like aqui no podcast, né, dessem a sua avaliação positiva no Spotify, comentassem alguma coisa, ou fosse lá no meu Twitter para comentar também comigo alguma coisa. E vamos adentrar a Torre Inversa, esse arco que ele tem muito a dizer pra gente, muito mesmo. Então, bora! A Torre Inversa começa com uma lembrança, né, ali da Penha, onde a gente tem ali um recap da edição 52 de Turma da Mônica Jovem, Sombras do Passado, onde ela tá tendo aquela batalha contra a Mônica, a Agnes tá lutando contra o Ângelo, né? E a Penha, ela cai de cima do penhasco em um bote. E aí, fazendo aí uma referência também, né, à edição 63, se eu não me engano, quando eles veem a Penha, que ela tá em coma, né, em uma prisão sem muros, onde ela tá no hospital, em coma, e aqui nessa edição a gente vê a Denise e a Sofia juntas ali, indo visitar a Penha, né? A Penha chega até a comentar que a Denise vai aos fins de semana, enquanto a Sofia vai todos os dias ali ver ela e tal. E as duas meninas decidem ir na lanchonete comprar um lanche, né? E tudo isso é narrado pela mente da Penha, né? Ela fala que elas vêm, elas vão, o silêncio volta, e volta a solidão. Então, a gente tem um corte, né, pra Mônica correndo no bairro do Limoeiro com uma garrafa d'água na mão e alguma sombra perseguindo ela, né? Até que essa sombra encosta no ombro da Mônica e é o Cascão. A Mônica dá um passo fora nele e fala: Nossa, você me assustou, por que tava me perseguindo que nem um ninja das sombras? Aí o Cascão fala: Nossa, mas por que você
tá andando assim toda assustada e tal. E a Mônica puxa a garrafa d'água e fala assim: eu tô levando isso aqui. E aí é uma garrafa d'água. E o Cascão se assusta, fala: nossa, tira isso daqui, tira isso daqui. E a Mônica, ela até lembra ele, né? Falando: oh, você não é mais criança, você não tem mais medo de água. Aí ela explica que dentro dessa garrafa tá preso o Cúmulus, o Homem-Nuvem, né? Que é um vilão do Cascão e tal. E ela vai explicar que na edição 79, lá na Férias na Praia e o Sombra do Futuro, o Cúmulus atacou a turma, precisaram liberar os poderes da Magali para que ela só assim conseguisse derrotar o Cúmulus e prender ele nessa garrafa. Em momento nenhum falam que o Chaveco bebeu e urinou o Cúmulus. Então, assim, ou ligaram o poder da Magali de novo, ou o Cúmulus voltou pra garrafa por livre e espontânea vontade. Mas, como a Magali era muito poderosa, o Chaveco teve que fechar. O Chavecão, né? Precisou fechar os poderes da Magali de volta. E o Cascão olha na cara da Mônica e fala: nossa, mas a Magali é uma bruxa? Como assim? E a Mônica, ela repete, falando: olha, a gente não pode fazer a Magali se lembrar disso, porque ela tem muito poder e ela não vai conseguir controlar e tal. Então, a gente não pode fazer isso. E o Cascão fala assim: mas pra onde você tá levando isso, né? E a Mônica fala: a gente já chegou. O único lugar que isso aqui pode ficar tranquilo que é na tenda da Madame Creusodete. Então eles vão entrar na tenda e aí a gente volta, né, lá pra Penha no capítulo 2, Prenúncios, quando a Penha sente ali, né, na mente dela, ela fala que ela tá sentindo a presença de alguém ali, e a gente vê que na porta tem uma pessoa toda torta, né, ali um senhor, uma coisa cheia de manchas e tal, uma sombra bem escura, que a gente vai lendo, né, a Penha falando, aquela escuta passos, um cheiro horrível se aproximando, e ela chamando por ajuda e tal, né? E aí vem uma mão se aproximando e toca no rosto da Penha. E essa pessoa fala que já está na hora dela se levantar. E aí quando chega a Denise e a Sofia, elas veem ali essa pessoa com a mão em cima da Penha, assim, esse velho. E chega o Dr. Stravos, né, o médico deles ali, fala que é o senhor Samir, um velho que tá louco, que ele fugiu do quarto e tal. E o senhor Samir fala que ele só veio acordar a menina porque os bichos mandaram, né, os animais mandaram. E ele começa a reclamar também que ele tirou as ataduras, né, que ele tava todo enrolado em ataduras porque ele tava cheio de bolhas de queimadura. Ele fala que dentro da bolha tem alguma coisa se mexendo e tal. E ele fica escutando vozes na cabeça dele e tal, né? E como é que ele chama? O Dr. Stravos manda o Sr. Samir de volta pro quarto e tal, né? E ele até explica para as meninas que ele foi transferido para aquele hospital ali há poucas semanas. Ele tá muito confuso, que ninguém sabe o certo que ele tem, né? Ele ainda estão fazendo exames nele, porque parece que ele sofre de uma doença degenerativa que afeta tanto a mente quanto a pele, né? Enquanto eles estão tratando apenas com antibióticos, mas os sintomas eles só vão piorando e a cada dia que passa a doença se alastra ainda mais. E aí ele acha, né, que essas ações do Sr. Samir são muito mais sobre ele estar louco do que ele estar consciente do que tá fazendo, né? A Sofia, ela vai comer o lanche que ela comprou, né? O X-Bacon. E a Denise mete um tapa no lanche e elas veem que o lanche tá cheio de bicho podre. Então a gente tem outro corte e vai lá para a Madame Creusodete, onde ela tá falando ali pra Mônica e pro Cascão que eles fizeram bem em levar o Cúmulus ali pra Madame e tal.
A Madame fala que o Cascão, principalmente, tá marcado para passar por uma provação, a maior provação da vida dele. E aí ela fala que o maior inimigo de ontem pode ser o seu maior aliado hoje. É importante dar uma segunda chance. Voltando ao hospital, tem o tiozinho da limpeza ali, né? O senhor da limpeza. Mas é um senhor assim, sabe? Um senhor bem quarentão, assim. E tá limpando umas baratas que estão aparecendo ali, bastante barata ali no hospital e tal. E as meninas, elas estão no corredor conversando com ele, a Denise e a Sofia. E quando elas entram de volta no quarto, a cama da Penha tá vazia, né? E elas ficam assim, nossa, levaram a Penha sumiu e tal. E aí do nada a Penha aparece, linda, de vermelho. Ai, essa cena ia ficar tão bonita em cores. Mas ela fala, e aí, sentiram minha falta? E logo o celular da Mônica toca e é a Sofia falando que... Ah, não, é a Denise falando que a Penha saiu do coma. E a Madame Cruzadete já tá triste, assim, sabe? E antes da Mônica com o Cascão saírem pra ir pro hospital, ela leva a bolsa, né, pro Cascão, que ele esqueceu a mochila dele, e fala que as provações que o Cascão vai passar são 9 desafios e ele não vai poder falhar. E o Cascão, todo otimista, fala, não, pode contar comigo, eu vou dar conta. E a Madame fala, nossa, esse é o seu maior problema. A sua alma é muito pura, você tá sempre disposto a ajudar os outros. Você é sempre o amigão, o parceiro, o companheiro. Mas dessa vez ele não vai conseguir salvar todo mundo, né? Aí ela fala que a pior escolha às vezes é a decisão certa e o Cascão pega um caderninho e começa a escrever, nossa, a Penha é o inimigo de ontem, vai ter 9 desafios, prova dos 9 e no final eu vou salvar todo mundo. Então o Cascão com a Mônica vão pro hospital, né? Aqui tem uma cena muito... Eu não sei se é memorável a palavra correta de dizer, mas é uma cena que todo mundo se lembra que tem ali aquela enfermeira do Pica-Pau chamando o Dr. Rancho Crutes. Enfim, eles são recepcionados pela Denise, né? Eles vão indo pros quartos. Essa enfermeira até fala assim, essa recepcionista, né? Ela fala que é onde eles pensam que vão, que não dá pra só chegar aí entrando. Mas aí vem o Dr. Stravos e ele fala que os dois estão juntos, que tá todo mundo junto com ele. E eles estão indo pro elevador, né? E aí no caminho, a Denise, ela dá uma explicada que esse doutor aí, ele, mesmo que as meninas não sendo da família da Sofia, né? Ele deixa as duas entrarem pra verem a Penha. Acho que eu falei Sofia, mas as duas não são da família da Penha, porque ninguém da família da Penha foi ver ela. E a Denise até explica que ele é o ex-namorado da Chabel, o Fabão. Acho que é Fabão, Betão. Fabão é do podcast, do outro podcast. E aí, agora é Dr. Stravos, né? Então, eles chegam ali. E quando estão chegando, né? Quando a Mônica tá chegando no quarto, ela vê o Cebolinha. Né, ele, ai, tudo belezinha, Mônica. E a Mônica já começa, nossa, tá me stalkeando, tá para de me seguir, não sei o quê. E a Mônica brava, porque o Cebola tá sempre aparecendo onde ela tá e tal. E o Cebola só foi ali porque a Denise ligou pra ele. E a Denise até fala que, agora que a Mônica tava com o do contra e o Cebola tá sozinho, ela vai tentar juntar o Cebola com a Penha. E o Cebola fala, nossa, mas eu não quero isso, eu nunca ficaria com a Penha, nem não sei o quê. E aí a Penha chega, aparece, né, bonitona, o Cebola já cai de amores por ela. A Mônica fica brava porque a Penha tentou matar ela, né, aí mais uma referência à edição 52. Esse arco aqui, ele vai ter muitas referências a tudo que a Super Saga já construiu. Eu acho isso muito importante, muito necessário também, inclusive. E aí
A Penha fica feliz quando ela descobre, né, que o vilão, que o Cebolinha tá solteiro, né, que ela pode ficar com ele, porque ela não precisaria fazer nada, né, ele mesmo conseguiu fazer isso melhor que qualquer vilão faria. E aí, ela dá uma provocada na Mônica e tal. E eles escutam um grito, né, chamando o nome da Penha. E vem do quarto do Senhor Samir. Então, vamos até o quarto do Senhor Samir. Ele tá gritando o nome da Penha, pedindo socorro, pelo amor de Deus. Ele junta, assim, chega na Penha e fala que a voz dos insetos tá chamando pela Penha e tal. E ele fala que os insetos estão dentro das bolhas no corpo dele, né? Os insetos estão debaixo da pele do Senhor Samir. E ele tem um jeito tão feio, tão assustador, assim, sabe? Isso daqui é real terror, sabe? É gore. Não é muito gore, porque também é pra adolescente, pra criança ler, né? Mas é um gore, assim, que crianças ou adolescentes, assim, que são um público-alvo, não estão tão acostumados a se exporem a esse tipo de conteúdo, né? Eu acho isso interessante, porque mexe com a nossa imaginação. E aí, eles vão tentar dar a injeção no Sr. Samir, ele não deixa, ele fica se mexendo e tal. A Mônica dá pega nele, ela abraça ele assim pra conseguirem dar a injeção. Ele arranha o rosto da Mônica. E ele começa a gritar, e os insetos estão gritando demais. Eles estão falando muito na minha cabeça, eu tô entendendo tudo. Daí ele desmaia, né? Ele desmaia, quase que morre. E aí tiram as crianças dali, né? Aí o doutor pede pra turma sair dali. A Mônica vai pro banheiro tentar lavar o machucado que o Sr. Samir fez nela. E quando eles estão saindo, né, a Sofia chega junto com a Magali. Que ela tá com alguns balões ali, ela tá, opa, e aí, tudo bem? A Penha não fica nada feliz com a visita desse pessoal. Ela fica, nossa, outros suburbanos e tal. Esse hospital aqui já foi mais bem frequentado. E a Magali fala, nossa, eu só vim aqui pra pegar de volta o amuleto da tia Nena, porque eu fico feliz que ele te curou, mas eu preciso dele de volta. E aí a Penha se lembra, né, da edição 63, onde ela saiu do corpo dela, o espírito dela saiu do corpo dela que estava em coma, entrou no corpo da Magali, usou os poderes pra caramba. A Magali acabou expulsando ela, né, e prendeu a Penha no corpo dela de volta, usando até o medalhão para poder recuperar o corpo e a mente dela. E a Penha vai pra cima da Magali porque ela quer esse amuleto e tal, isso puxa até o cabelo da Magali, coitada. Ela sai no soco mesmo e ninguém... Tem dois caras ali e nenhum dos dois separou, e muito menos a Sofia, que podia ter segurado a Penha. Mas aí, quando a Penha pega de volta o medalhão, ela vê que não tem poder nenhum e ela quebra o medalhão no chão, né? E aí aparece o insert da Denise falando com o público, porque a Denise, ela é essa personagem que vai quebrar a quarta parede, né? E ela vai falar que todo mundo sabe, menos o povo da história, que o medalhão realmente não fazia nada. O que fez mesmo foi a magia da Magali, né? E aí o Dr. Stravos, ele aparece e ele fala que o Sr. Samir faleceu, né? Mas a gente passou pelo capítulo 3, eu não vi aonde o capítulo 3 começou, mas estamos indo para o capítulo 4. E agora, a partir desse momento, as coisas começam a ficar mais complicadas, porque agora a torre inversa vai começar a vir com força mesmo, né? No capítulo 4, a natureza do mal, a Mônica tá no banheiro, num banheiro podre, sem luz no banheiro. Ela até, tipo, fala consigo mesma, ai, nossa, que banheiro mais sujo. E o
O tiozinho que limpa ali o lugar, ele até fala pra ela, ele tá sujo mesmo, tá com problema no encanamento, alguma coisa assim. A Mônica ainda conversando com o tio da limpeza, que eu não sei o nome dele, ele até fala pra ela que as baratas são seres que são muito volúveis, né? Elas conseguem se adaptar muito. E tem essa história de que elas existiam antes dos dinossauros e elas sobreviveriam a um ataque nuclear. Elas conseguiriam passar vários 9, 7 dias sem comer, né? Sem cabeça, e elas só morreriam de sede. Né? Tem essa mítica de que barata é um bicho muito resistente, né? Mas aí uma chinelada acaba com a bicha. E ele até fala com a Mônica, e ele até fala também pra Mônica que uma mosca consegue enxergar em todas as direções ao mesmo tempo, porque tem muitos olhos e muitas lentes e tal. E aí ele fala, né, pra Mônica que o banheiro do andar de baixo ele tá com luz e a Mônica podia ir lá. E a gente vê uma mosca, né, que enquanto ele tava falando sobre a mosca, focou numa mosca, o desenho focou numa mosca e seguiu essa mosca andando pelo hospital até chegar no quarto da Penha, aonde estava o pessoal ali conversando, né? E fica ele e o Cebola conversando. Tipo, a Cebola pergunta, ele responde. A Cebola pergunta, ele responde. E a Penha, ela vai ficando sem paciência. Ela tá no meio dos dois ali vendo. E a cara dela vai ficando cada vez mais sem paciência. Até que ela dá uma voadora nas costelas do Cebola e fala assim: olha, ninguém se importa com esse velho. Eu quero ir embora. E eu tô indo e vocês que fiquem por aí. E o Dr. Stravos fala assim: queridinha, você não vai não. Você precisa fazer exames. Você tava em coma e não sei o quê. Inclusive, um dos únicos motivos pelo qual a Penha não precisou fazer fisioterapia depois que ela acordou do coma é por causa da magia que a Magali colocou no amuleto que recuperou o corpo dela. Porque se a gente parar pra pensar, ela entrou em coma na edição 52 e a gente tá e ela acorda na edição 90. São 40 edições. Um pouco menos, né? Porque aqui a gente vai até a 92. Então, são 40 edições desde que a Penha entrou em coma. 40 edições são 40 meses. Eu vou abrir a calculadora do meu computador aqui, com licença, pra gente fazer um cálculo. Meu computador. 40 dividido por 12 dá cerca de 3 anos e 3 meses. Mais ou menos. Ela tá há 3 anos, mais ou menos assim, na média. Ela tá há 3 anos deitada naquela cama. E graças à magia da Magali, ela conseguiu sair, né? Sem fazer nenhum esforço. E o doutor tá falando: não, você vai fazer exames. Ela vai falar: não vou não, eu quero ir embora. Que ela vai mandar o pai dela comprar esse hospital só pra ter o prazer de demitir esse doutor, né? Ela pode fazer tudo porque ela é rica, porque ela é muito rica. E aí a Denise olha na cara dela e fala assim: nossa, eu adoro essa sua estética, papai, compra pra mim. Mas eu vou te mandar real, fofa. Quando você passou vários anos aqui deitada nessa cama, e sabe quantas vezes a sua família veio aqui te ver? Nenhuma. Né? Aí aparece uma barata no ombro do Cebola. A Denise mata ela na base de uma frigideira, que eu não sei de onde ela tirou essa frigideira. Essa edição aqui ela é de 2016, né? Eu acho que nessa época tava saindo Enrolados, ou se já não tinha saído, tava pra sair. E uma frigideira era a arma, né, da princesa do Enrolados. E aí a gente vai ver essa barata apanhada da Denise indo pro sistema de ventilação e sendo acompanhada por várias outras baratas até o necrotério.
Que aí a gente vai ter o capítulo 5, chamado A Corrupção da Alma, onde o pessoal ali, o povo do necrotério, os doutores do necrotério, estão ali tentando investigar por que o Sr. Samir morreu. E tem bastante bicho, e enquanto eles estão aí, a gente vê que tem algumas moscas, baratas, indo até o sistema de energia do hospital. E aí, enquanto esse pessoal tá ali cuidando do corpo do Sr. Samir, eles veem que sai um bicho debaixo do corpo dele, né? De onde o corpo está. Ele tá coberto por uma lona, tal, por um tecido. E quando uma das enfermeiras vai tirar esse tecido, vem um bicho, arranha o olho dela e ela, tipo, fica meio sem enxergar, né? Ela fica com os olhos machucados e tal. E aparece um outro bicho, né? Olha pra cara da outra enfermeira e fala que a escuridão está chegando, alguma coisa assim. E e aí mostra, né, os bichos corroendo os fios de energia, a energia desligando em todo mundo sem luz. Vai aquela centopeia que falou com a enfermeira, ela vai no corpo do Sr. Samir, ele abre os olhos. E quando eles olham, o Sr. Samir tá ali em pé, tudo do mal, assim, rodeado de bichos. Ele fala que ele estava morto, mas que os insetos trouxeram ele de volta. E ele ataca tanto o médico quanto a outra médica, né, os dois enfermeiros ali, pra controlar os dois e tal. Enquanto isso, né, a gente dá um cortezinho para a turma que tá lá no quarto da Penha. Eles ali pensando, nossa, mas o que aconteceu? Caiu a energia, não tem nenhum gerador e tal. E o Sr. Samir fala, ele tá ali fazendo alguns exames da Penha, né? Tipo, aferindo acho que a pressão dela, alguma coisa assim, vendo os batimentos. E aí alguém lembra, né? A turma, o médico até fala pra eles assim, não, por causa que vocês não precisam ficar com medo, né? Alguém já deve estar verificando esse negócio da luz e tal. E a turma já fica assim, nossa, não, mas a gente não tem medo disso não. Porque a gente já salvou o mundo várias vezes, e nós somos heróis e tal. Somos um quarteto muito bom. Aí a Denise fala assim, ué, mas cadê o quarto elemento? Porque só tem 3. Aí os 3 surtam, falam, nossa, a Mônica nos deixou, ela era mais forte, socorro! E daí eles lembram que ela foi no banheiro, só que demorou muito tempo que ela foi no banheiro. E eles decidem... Ah, não, e aí nada. A gente vai cortar pra Mônica indo pro banheiro, né? O capítulo 6, o chamado do vazio, onde a Mônica está ali em um corredor completamente vazio, e escuro, né? Enquanto ela anda ali falando, nossa, socorro. Socorro não, ela fica, ai, cadê todo mundo? Os pacientes, não tem ninguém aqui. Ela olha pra dentro de uma ala infantil e tem um cavalinho desses de madeira, tal qual o cavalo de Umbra, entendeu? Tal qual o cavalo da Umbra, esse cavalinho tava ali. E aí vem uma Mões, e essa Mões encosta na nossa querida Mônica e ela leva um susto. E ela se vira e é uma criança. Se fosse um pouquinho mais adulto, tinha perdido um dente, porque a Mônica virou pra dar um soco. E aí é uma criança, uma menininha, né? E ela fala pra Mônica que ela tava procurando o irmão dela, o Dr. Stravos, né? Só que ele não achou ninguém e tal. Ela não achou ninguém. E a Mônica até fala, você também tem um bichinho, né? Uma boneca. Quando eu era criança, o meu me salvava de tudo. E a sua também te salva? E aí ela fala, não, a minha boneca não protege ninguém. Ela é só uma boneca. E a Mônica, ai, nossa, acho que eu te subestimei, hein, não sei o quê. E aí,
a menina se chama Melissa. E ela fala pra Mônica que ela tinha até visto uma outra menina na ala infantil, né? E aí a Mônica fala, então fica aí que eu vou lá chamar ela pra ir nós todo mundo junto embora. E quando a Mônica volta na ala infantil, ela vê em cima daquele carrinho, daquele cavalinho, ninguém menos, ninguém mais do que ela. A querida, a diva, a assustadora filha da jumenta voadora, com as asas da jumenta, e ela só veio agradecer a Mônica porque eles liberaram ela. E aí caiu um raio, né, lá fora, e a gente tem uma troca de cena da Mônica para a Magali, e a Magali grita, dá um gritão assim, e ela fala que ela sente alguma coisa muito errada, uma escuridão imensa, um sentimento de desesperança. É como se um abismo gigantesco tivesse se aberto bem debaixo dos nossos pés. E tem alguém sofrendo muito, muito, e tem alguém sofrendo pra caramba. E eles escutam, né, a Mônica gritando, e a Margareta fala, é tarde demais. E aí sai todo mundo correndo, né? A Penha fala assim, eu não vou não, vocês que se virem, e eu não vou atrás de ninguém. E aí a Sofia, não tem problema, eu te levo, pega ela pelos pés e vai todo mundo correndo atrás da Mônica. Corre Mônica, não sei o quê. Encontram a boneca da Sofia. E o Dr. Stravos fica até... Da Sofia não, da Melissa. Ele fica, nossa, mas como isso é possível e tal? E eles encontram a Mônica caída, né? E ela até fala assim, ai, eu não consigo me mexer. Por que eu não consigo me levantar e tal? E tá todo mundo em choque. E a Mônica, nossa, eu não tô sentindo as minhas pernas. O que tá acontecendo? E aí quando dá um zoom out, a gente vê a Mônica da cintura pra baixo transformada numa minhoca. Quando eu era criança e eu vi isso daqui, eu falei assim, gente, que preguiça que ele estava. Hoje eu vejo isso daqui e eu falo, gente, que genial foi isso. Mas eu vou falar um pouquinho melhor mais pra frente. E aí o senhor Samir aparece de novo pra turma, né? E ele fica assim, meu nome não é senhor Samir. Meu nome não é senhor Samir, não sei o quê. Eu sou a voz dos insetos, o chamado do vazio, o medo da escuridão, o silêncio do abismo, o escultor de pesadelos, o término da inocência, a decepção de cada sonho destruído, o crepúsculo da existência, o fim inevitável de todas as coisas. Eu sou o cavalo branco da decadência. E assim nós fechamos a primeira edição da Torre Inversa. Vamos direto pra segunda, eu não vou falar opiniões, porque a história é muito corrida, ela começa onde acabou, e tem muito pra falar, e eu vou falar desses cavalos, dessas éguas, desses bichos, tudo lá no final do podcast. Então, pera aí que eu vou dar um corte. Voltando aqui à segunda edição da Torre Inversa, né? No capítulo O Império das Moscas. A gente tá em início de uma nova era. Essa mudança de disciplina, ordem e obediência. A época dos humanos acabou. Chega de bagunça. Chega de caos. O mundo seguirá apenas uma voz. A voz do cavalo branco da fome. Da fome? Não, a fome é o outro. Da decadência. O cavalo branco da decadência. E aí ele vai começar a atacar o pessoal, ele vai querer levar a Penha junto com ele, né, pra onde quer que ele esteja indo. E ele vai dizer que ele eliminou a Mônica, né, pra que não tenha nenhum perigo, porque ela é a mais forte. Só que ele esquece que ainda existe a Sofia, ela pega ele pelo braço, joga ele numa parede e ele quebra no meio, né, só que ele é uma criatura
metamorfo, ele consegue mexer na própria carne e ele se transforma em uma barata gigante, né? E aí ele vem tentar atacar o pessoal, né? Eles se juntam pra derrotar ele, o Sr. Samir. O Cascão até fala que a Madame Creusodete disse que o inimigo de ontem é o aliado de hoje, então a Denise, a Penha seria a única possível que vão vencer para vencer ele. E aí o Sr. Samir, ele fala assim: eu sei que essa menina aí tem um poder de manipular o pessoal com um olhar, mas ela não consegue manipular uma pessoa que não tem olhos. E ele passa a mão no rosto, né, e os olhos dele somem. E aí ele abre a boca e começa a sair um monte de inseto da boca dele. A turma se separa, né, a turma consegue ele se proteger. O Cebola pega um extintor de incêndio e dispersa os insetos. A Denise pega o extintor da mão do Cebola e quebra a cabeça do Sr. Samir. E aí o pessoal consegue sair correndo. A Sofia até fala assim: nossa, e aí, o que a gente vai fazer? E o Cascão fala: a gente vai atacar com tudo o que temos. E aí a Sofia, que tava segurando a Mônica no colo, ela joga a Mônica no bicho, né? Mas aí depois o Dr. Stravos pega a Mônica no colo e o pessoal vai correndo pra um outro lugar, né? E aí no capítulo 2, chamado O que Aconteceu com Melissa, a Mônica acorda, né? Ela percebe que ainda tá com essa cauda. E ela fica meio assustada e tal. O Cebola até tem um plano que ele fala: quando eles eram crianças, o Franja criou uma máquina que transformou o Cebolinha numa lesma gigante. E aí ele deve ter uma tecnologia semelhante para transformar a Mônica ao normal, né? E aí o plano fica em que eles vão para... O Cebola vai até o andar de baixo. O Cebola e a Denise, né? Eles vão até o andar de baixo para tentar ligar usando um telefone fixo, porque os telefones deles não estão dando sinal. E aí a turma conta pra Mônica que o Sr. Samir virou uma lesma gigante depois que a Sofia jogou ele na parede e tal. E a Magali até fala pra Mônica: mas a Denise quebrou a cabeça dele, né? Não tem mais perigo, ele tá morto. E a Mônica fala: não, ele não tá morto. Se uma barata perde a cabeça, ela ainda sobrevive por 9 dias. E aí a gente vê aquele cara da limpeza, né? Aquele quarentão da limpeza, que ele tá andando num corredor vazio ali. E ele vê, né, o corpo da barata gigante se aproximando dele. E a barata falando: nossa, porque você é muito valente enfrentando baratas e tal. Vamos ver como você sai contra alguém do seu tamanho. E eles escutam, né, a turma lá no quarto do hospital. Eles escutam um grito, né, e eles vão lá ver. Mas o doutor, ele não deixa ninguém ir, mas quem vai ligar pra esse doutor falando bobeira? Quando a Sofia vê, a Penha já sumiu também. E aí a gente corta pra Denise e pro Cascão, pra Denise e pro Cebola, né, descendo ali, indo pra ala onde tem o telefone fixo, e eles estão conversando, né, sobre a Denise querer juntar o Cebola junto com a Penha, porque os dois combinam, porque os dois manipulam as pessoas, os dois são vilões e tal. E o Cebola até fala: nossa, mas até quando vocês vão me jogar esse papo do que rolou lá em Sococó da Ema, né? Lembrando da edição de Umbra, né? Porque no final das contas o Cebola, ele já se arrependeu de tudo que ele fez e ainda estava disposto a se sacrificar para salvar todo mundo, né? Isso é um ato de heroísmo dele, mas o que não tira o fato de que ele pode se tornar um vilão a qualquer momento. Mas pra Denise isso é a definição de herói, né? Você se sacrificar pelas pessoas e tal. E isso realmente é uma coisa que ela acha atraente, porque ela já falou sobre isso na edição dos Herdeiros da Terra, né? Quando ela tava falando com o Zeca sobre o Chavecão, e quando o Zeca se sacrifica por ela,
ela gosta dele, dá um beijo nele e tal, né? E eles continuam ali dando uma conversada de que a Denise também manipula as pessoas, só que diferente dele, ela manipula pra ter fofoca, né? Ela não é uma vilã, ela pode ser uma pessoa, assim como a Cebola, ter uma mente inteligente, mas ela nunca foi a vilã, né? E aí o Cebola até fala, nossa, quando a gente era criança, você ficava junto com a Carminha Frufru. Você acha que a gente não lembra? E aí a Penha chega e fala, olha, todos nós somos vilões, mon chéri. Por ciúmes, por inveja, por ganância, todos já agimos como vilões. E a Sofia aparece também, fala que estava procurando a Penha, e ela fala que ela não ia querer ficar lá junto com aquele povo, que ela preferia ficar com o casal de vilões favorito dela. Né? Deixa até o Cebola e a Denise meio desconversado ali, descompensado. E aí eles voltam, né? Vamos voltar lá pro quarto com a Magali, o Cascão, a Mônica e o Dr. Stravos. E aí a Mônica fala que ela viu 2 crianças andando pela ala do hospital. E o doutor fala que isso é impossível, porque o hospital ele tá passando por uma grande crise financeira, que a ala infantil foi fechada porque não tem dinheiro para bancar lá. Mas a Mônica fala que viu sim uma menina com o rosto deformado. E outra menina estava conversando com ela, que o nome dela, e a Mônica não conseguia lembrar o nome, até que ela lembra e fala que é Melissa, e disse que é irmã do doutor, né? E aí ele fala, bom, Mônica, agora temos essa certeza de que você estava realmente delirando, porque a Melissa não é mais uma criança, não era mais uma criança. Ela tinha 17 anos quando morreu, e ela morreu tem 2 anos. E aí a Mônica começa a surtar, fala que tem umas vozes na cabeça que parecem insetos zumbindo. O próprio Cascão tenta conversar com a Mônica e fala, Mônica, a Magali pode te curar, ela é uma bruxa e tal. E a Mônica pega o Cascão assim, suando, ela fala, olha, não, a Magali não pode saber disso, porque ela é um perigo pra todo mundo se ela desbloquear esses poderes e tal. E aí a gente vai lá pro andar de baixo com a turma do Cebola, né, no episódio 3, Evolução. Eles estão indo lá ligar, né, usar o telefone, porém os fios do telefone foram comidos por insetos. E a Penha está procurando em alguns arquivos ali a ficha do Sr. Samir. E até mostra, né, que o nome completo dele é desconhecido, porque não sabem realmente o nome dele, né? O nome dele não é Sr. Samir. E aqui a gente vê que tem envolvimento com a dinâmica. A dinâmica, né? Essa palavra no universo de Turma da Mônica Jovem é uma sigla para a Divisão Nacional de Mistérios e Catástrofes. Isso foi apresentado pra gente na edição número 73, que é a edição chamada Caçadores de Androides, tá? Aparece nessa edição, aparentemente, a dinâmica. Eu li, mas faz muito tempo, então eu não tenho certeza do que se fala sobre a dinâmica lá. Mas o Cebola dá uma explicada de que é uma organização secreta especializada em problemas extraordinários. E eles veem que tem uma enfermeira do lado de fora com alguma coisa nos olhos, né? Se eu não me engano, é a mesma enfermeira que estava lá embaixo no necrotério. E ela fala que não tá conseguindo enxergar direito, né? E a turma vê que aparecem os agentes da dinâmica ali. Eles vão achar aquela moça. Eles pegam um artefato em formato de prisma, né, em formato de um blob, para você que joga The Sims poder entender. Tem alguns tentáculos saindo dele. Isso aqui parece muito aquelas estruturas do planeta Tumba que a gente viu na edição passada do podcast, sabe?
E eu não duvidaria, porque essa edição aqui, essa saga, ela tá trazendo bastante coisa sobre as edições passadas de TMJ, né, no geral, mas principalmente da Super Saga. E aí ele pega esse artefato e esse artefato meio que queima e some com a pessoa do lugar, né? E a turma tá ali sussurrando, falando, nossa, eles parece que estão apagando testemunhas e tal, então eles não podem achar a gente, porque senão a gente vai morrer, então a gente tem que se proteger, não pode sair e tal. Enquanto isso, a Mônica, lá no quarto, ela começa a gritar, fala que não pode ser, que ela lembra que as vozes contaram tudo pra ela, que ela sabe quem é o Sr. Samir e como que ela não percebeu isso antes. E o Sr. Samir, ele é... E ela desmaia. Todo mundo fica nervoso, o Cascão vai pra cima dela, começa a chacoalhar ele, fala mulher, fala alguma coisa. E aí o Dr. Stravos, ele fala, olha, são vozes da cabeça dela, isso não é verdade. E aí começa a entrar um monte de bicho por dentro, pela porta, assim, né, fazendo uma camada de sombra. Eles vão pra cima da turma ali. A Mônica desaparece do leito que ela tava. Então, e ela tá andando no teto, né? Ela fala que ela não tá infectada, ela só evoluiu. E ela vai embora, né, pela porta, assim, andando pelas paredes. A turma sai, só que quando o Cascão, a Magali e o Dr. Samir... Dr. Samir não, o Dr. Stravos, eles saem do quarto, eles se deparam em uma biblioteca, né, em um grande corredor, que não é o mesmo lugar onde eles estavam. E aí a gente volta no capítulo 4, Silêncio, lá pra Penha e pro pessoal que tá ali. Ela tá discutindo com a Sofia, falando que quer sair, só que não dá pra sair e não pode fazer barulho. E aí corta ali o Cebola e a Denise conversando, né? Porque a Denise não aguenta, porque ela sempre tá envolvida nesse tipo de treta, quando não é um fantasma é zumbi, quando não é zumbi é alienígena. E aí o Cebola, nossa, mas alienígena? Então a Denise vai contar pra ele que há uns tempos atrás eles foram parar em outro planeta junto com o astronauta e o Chico Bento. E o Cebola fala, né, que a Mônica não tá falando mais nada com ele, porque eles estão afastados, né, por causa dos términos e tal, em edições anteriores. E a Denise pergunta, né, pra ele se ele sente alguma coisa pela Mônica ainda, se ele gosta dela. Ele fala que na verdade ele não sabe, né? Ele diz que tá de boa, mas ele ficou muito mal quando ela começou a ficar com o do contra. Mas depois a dor foi virando uma estranha obsessão, ele queria que ela voltasse pra ele. De qualquer jeito, era muito uma questão de honra. E a Penha e a Sofia, elas começam a provocar os dois, falando, nossa, que tá pintando um clima, ai que lindo, nossa. E aí quando eles vão ver ali na porta pra ver se tinha o povo da dinâmica ainda, né, no corredor, parece que eles não estavam mais ali. Então eles vão tentar escapar. Enquanto isso, o Cascão, o Doutor e a Magali estão andando ali por esse corredor grande e que parece uma casa, né? Eles entram em uma biblioteca e o Cascão parece que tá escutando alguém chamar ele, né? Ele vai direto dentro de uma estante, abaixo dessa biblioteca ali, e ele vê uma criança. E aí o Cascão... E aqui é montado de uma forma que dá a entender que isso tá acontecendo, que essa biblioteca está no hospital, porque a turma do Cebola escuta um grito de criança. E eles vão se esconder porque tem o povo da dinâmica tá voltando.
Então eles vão se esconder. E aí volta pro Cascão e ele fala que é só uma criança, pode sair daí. E a criança tá falando que alguém vai pegar ela, quem que vai pegar ela. E o menino fala que ele tem medo da chuva. Aí o Cascão vai de uma forma bem bonitinha. Falar pra criança não ter medo da chuva, porque quando ele era criança ele tinha medo de torneira. Isso é uma coisa de bobão e tal. Ele até ajuda, né, bem essa criança e ela vai embora. Ela sai andando ali, a Magali. E o Cascão fica animado com alguns gibis da Vaquinha Blau Blau, do Capitão Pitoco. Vira amigo da criança por causa desses gibis. Só que caiu um raio do lado de fora e a criança fica assustada de novo. Aparece ali uma senhora, né, uma cuidadora, que ela fala que a família inteira dele foi morta por causa de uma tempestade, que a casa dele foi soterrada e ele passou 2 semanas embaixo dos escombros para depois ser achado. E aí a gente... E essa senhora pergunta se eles tinham ido ali ver alguma criança para adoção. Mas aparece um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, parecendo uns bruxos. E fala que esse menino em especial não está para adoção. Né? Ele não pode sair do orfanato. E a gente volta lá pra turma da Penha, do Cebola. O Cebola e a Denise estão juntos ali. A Denise tá tipo, nossa, essas duas ainda vão acabar com a gente e tal. E o Cebola, não, mas eu te protejo. E a Penha super, nossa, eles estão apaixonados. E a Denise morrendo de raiva delas. Aí aparece o povo da Dinâmica, eles vão tentar escapar. E aí volta pro orfanato, né, onde tá o Cascão e o pessoal. E tem esse cara de chapéu, que ele tá o senhor Malakai. Ele fala que esse garoto tá fazendo... que ele tá fora do quarto, né, ele não devia estar ali. O Cascão até fala, não, ele não tem que ficar de castigo porque ele não fez nada de errado. Ele tá com medo. E o Malakai fala que o Cascão que devia ter medo. Porque esse garoto, ele é capaz de muita coisa, né? Depois que ele chegou, todas as crianças começaram a ficar doentes. Os pacientes do hospital ficaram pior a cada dia. Os insetos tomaram conta de tudo, né? Tá com um cheiro horrível de decomposição no ar. Tudo à nossa volta tá apodrecendo. Pra segurança de todo mundo, esse garoto não vai poder sair desse orfanato nunca, né? E aí o Cascão até fala, nossa, que superstição boba. O menino é culpado de tudo isso e tal. E a enfermeira... E teve uma enfermeira que falou que o menino conversava com insetos. E aí é por isso que o Malakai acha que isso é um problema. E aí ele leva o menino embora. E quando ele faz isso, eles 3 voltam pro hospital. Né? E aparentemente eles nunca saíram do hospital, né? Isso é quase como se fosse uma memória. Porque o senhor, o doutor, ele fala que anos atrás, antes de ser um hospital, esse lugar era um orfanato, né? E era uma associação beneficente de amparo aos carentes, criada pelas famílias mais tradicionais do bairro das Pitangueiras, né? Que é o bairro vizinho ao bairro do Limoeiro. E aí, a Magali fala, nossa, mas então a gente viajou no tempo. E aí vem o senhor Samir, arrastando a mão pela parede, assim, rasgando, deixando um rastro na parede. E ele fala, eu vou contar um segredo pra vocês. O tempo não existe, é apenas uma mentira criada pelo ser humano para fingir que ele possui algum controle sobre sua vida. Mas é tudo uma ilusão, não existe passado e não existe futuro, existe apenas o agora. O tempo é apenas invenção do homem para cronometrar seu próprio apodrecimento. E aí o senhor Samir fala que tá ali fechando círculos e o chão em cima, embaixo dos pés do Cascão aí da turma se rompe e eles caem. No andar de baixo, a turma do Cebola tá fugindo do pessoal da Dinâmica, né? E eles aparecem na frente da turma deles. Só que na hora em que o bicho tá... Eles estão pra derrotar a turma,
cai o andar de cima todo, né? Caindo, o capítulo se chama Caindo de Amor. E ele cai por cima do pessoal. O Cebola consegue empurrar a Denise pra longe, mas ele é soterrado, né? Junto com o pessoal da Dinâmica. A Denise até vai, tipo, não, nossa, não vai embora, Cebola, não sei o quê. E o próprio doutor chega e fala, não, ele tá morto mesmo. Ele não tem mais batimento. Enfim, o Cebola tá morto. E a Denise fica, não, por favor, não morra. Aí do nada o Cebola volta. Não morre não. Eles dois se beijam. A Denise e o Cebola se beijam. Porque a Denise, ela tem dessas, né? Ela gosta que você morra por ela. Se você não morrer por ela, você não ganha beijo. A Magali até acha que foi a Penha que usou o olhar hipnotizante pra fazer o Cebola gostar da Denise. Mas ela fala que se ela pudesse fazer isso, o Cebola já era namorado dela há muito tempo, né? E aí a turma, ela vai sair dali. Eles querem ir embora. E o Senhor Samir consegue pegar a peça que faltava para a transformação do planeta, que é aquele prisma, né? Ele é chamado de octaedro das sombras. Mas como nós somos defensores de uma boa e fluida linguagem, eu não vou conseguir ficar falando octaedro o tempo todo. Então a gente vai chamar de prisma das sombras. Tá? Pumblob das sombras, se você quiser. Mas saibam que é octaedro das sombras. Ele pega isso, faz um buraco no chão e perigos, né, até o andar de baixo. Então eles descem mais um andar, a Magali vai tentar pegar alguma coisa na máquina de comida, só que tá tudo estragado, né, graças ao senhor Samir. A turma meio que se atualiza do que aconteceu, né, o Cascão fala que a Mônica foi levada, né, ela fugiu e tal. E enfim, eles estão indo embora, né? Eles têm uma discussão ali sobre se deve ou não ficar pra tentar salvar a Mônica. A Penha fala que ela não queria fazer isso, mas a Denise dá um chega pra lá nela. E eles vão embora. Eles decidem se dividir. Alguns vão ficar. E aí, quando eles estão indo, encontram uma estátua. A estátua de Asclépio, que é o deus da mitologia grega ligado à medicina, essas coisas. E aí a gente chega no capítulo 6, lá no necrotério, o capítulo chamado A Noite do Abutre, que usando o prisma das sombras, o Senhor Samir e outras duas entidades de sombras, que provavelmente são vítimas dele, né? Ele faz com que as sombras peguem os corpos dos mortos. E aí, enquanto a Penha estava indo embora, ela encontra um bicho enorme. Aquela mulher que estava chamando o Dr. Rancho Cruz, ela virou um bicho de 3 cabeças, um verme de 3 cabeças, gigante assim. E ela é atacada, a Sofia vai ali tentar salvar a Penha, né? Enquanto isso a gente tem o doutor explicando pra Denise, pro Cascão e pro Cebola sobre essa estátua de Asclépio, né? A casa de Asclépio. E eles são levados, né? A Denise, o Cebola, a Magali, o doutor e o Cascão, eles são levados de volta para aquele orfanato, né? Onde eles veem a criança, o menininho ali, os gibis. Esse menino, ele é confrontado por outras duas crianças todas engomadinhas e terríveis, assim, né? Eles zombam do menino por gostar de super-heróis. E o menino fala, não, porque eu gosto de herói, porque ele dá esperança, eu quero ser que nem ele e tal. Quero ser que nem o Capitão Pitoco. E aí eles zombam dele e falam que você quer ser igual ao Capitão Pitoco? O Capitão Pitoco é forte, corajoso, bonito e limpinho. Enquanto você anda tudo sujo, desarrumado e com essas roupas rasgadas. Você devia se chamar de... E aí, antes deles falarem o nome, o corredor volta. E aí eles estão no térreo, vendo a Sofia e a Denise e a Penha serem
estarem lutando ali contra aquele grande verme. A Sofia é engolida por ele, né? Um beijão pra Sofia. E as paredes começam a desabar, o doutor fala pra eles irem pro subsolo, né? E quando eles chegam lá, tem um abismo enorme. E o senhor Samir tá ali, falando que tava esperando pela turma e tal. E o Cebola até fala que realmente, o nome dele não é Senhor Samir, porque na ficha dele tá falando que ele tem uma origem não especificada e tal. E o Cascão fala, nossa, mas quem que é você? Fala de uma vez. E o Senhor Samir fala assim, você não lembra de mim, querido sobrinho? E aí o Cascão junta, né, as informações, o A mais o B, e ele fala que aquelas crianças que estavam lá zombando do menino, elas falam que o nome dele devia ser Capitão Feio. E aí ele começa a gritar, rir, falar, finalmente me reconheceram. E o Cebola até fala, mas não mudaram o nome dele pra Poeira Negra? Porque sim, eu acho que a última vez que ele apareceu foi aí, nessa edição. Teve um pequeno aparecimento dele na edição 49, se eu não me engano. Mas não sempre, né? Ele apareceu pouco em Turma da Mônica Jovem. O que eu acho isso um problema, tá bom? Marissuas Produções, que vocês estão ouvindo no meu podcast. Mauro, do seu Maurício, Dona Mônica, Dona Marina. Tô esperando o meu convite pra ir na MSP também. Ai, gente. Porque vocês não usam os vilões de Turma da Mônica? Capitão Feio nunca aparece. O Cabeça de Balde apareceu pela primeira vez por causa do filme, não sei o quê. A Cabeleira Negra apareceu 2, 3 vezes na Turma da Mônica Jovem. Pô, me chama que eu escrevo uma história pra vocês, gente. Já falei pra vocês tantas vezes. Enfim, o Senhor Samir, o Capitão Feio tem o plano de dominar o mundo, né? Ele quer pegar a Penha pra ele, mas eles não vão fazer isso. E o Capitão Feio ataca o Cascão, só que a Magali que cai, ela cai nesse abismo. E o Cascão fala, a única forma de salvar ela é essa. Ele dá um grito, a lua chora essa noite. E aí, de dentro do abismo, sobe a Magali, com aquele cabelo solto, aquele olhar perdido não, né? Aquele olhar forte. E ela olha pra cara do senhor Capitão Feio e fala, você parece muito valente enfrentando crianças indefesas. Vamos ver como você se sai contra alguém do seu tamanho. E aí vocês imaginem como que não deve ser a cabeça de uma criança de 15 anos ao ler essa edição e ter que esperar um mês inteiro para ver a Magali do jeitinho que ela tá na próxima edição. E mais, vocês não imaginam quanto que foi um estardalhaço. É claro, vocês que estavam no fandom, vocês lembram. Mas o estardalhaço que foi no fandom quando esta capa aqui da Torre Inversa parte 3 saiu. Isso daqui, vocês não têm noção. Gente, isso daqui foi assim um ápice, um auge, sabe? Eu acho que essa capa aqui merecia ter virado uma capa de caderno. Porque eu não sei se vocês estavam no fandom, mas eu sempre tive no fandom de Turma da Mônica Jovem. E teve uma época que tinham cadernos que eram as capas das revistas. Eu não lembro quantas capas tinha. Eu sei que eu tive o caderno do Quer Namorar Comigo e do País das Maravilhas. Que inclusive eu amo. Marissuas Produções, que estão me ouvindo, deixa eu fazer um arco sobre o Mágico de Oz em Turma da Mônica Jovem. Eu ia amassar. Eu ia ser impressionante. As pessoas iam me amar, sabe? Ia ser uma história tão bonita, ia ter capas tão bonitas. Enfim, voltando ao que eu tava falando,
Isso foi um estardalhaço, gente. Eu lembro até hoje de ver essa capa. E até hoje eu sinto o impacto de ver essa capa e falar: olha só, o que Sombras do Futuro não tá virando? Olha isso aqui, olha os poderes, olha tudo. E assim, nossa, só elogios. Eu tenho pra falar só elogios no final desse episódio. Na terceira parte da Torre Inversa, começa com a Denise perguntando pro Cascão como que ele sabia, né? E ele fala que a Mônica contou pra ele. Ele sabia que a Magali ia sofrer, mas era a única forma de salvar ela. E a Denise fala que a Magali, ela não sabe controlar o poder. E o mundo inteiro pode estar condenado agora. E em uma batalha contra o Sr. Samir, o Sr. Samir, o Capitão Feio, a Magali quase não mede esforços, né? Ela fala que vai mostrar o real poder pra ele. Só que antes disso a Magali, ela meio que quebra, né? Ela fica muito... Ela joga um raio no Sr. Samir, quer dizer... eu vou ter que chamar ele de Sr. Samir, gente, no Capitão Feio. E a cabeça dela começa a explodir, ela fica muito sensível e tal. O Cascão vai tentar até fechar os poderes dela de novo, né? Fala lá pelo martelo e pela fogueira. Só que não funciona. E a Magali, ela fica, nossa, eu não consigo me acalmar. Eu sinto um turbilhão de informação invadindo a minha mente e tal. E a Penha fica brava, mas ela fica muito brava. Ela fica assim... eu vou pegar a liderança dessa equipe aqui porque eu não aguento mais vocês com esse papinho de prosperidade. Ela olha na cara da Magali, lança o olhar da morte dela e fala assim: todos nós vamos ser soterrados aqui por sua culpa. Por sua causa, sua criatura é mimada e imprestável. Você vai ser lembrada como a louca que enterrou todos os seus amigos. Então, engole esse... E ela fala que não é louca. E aí a Penha fala assim: então engole esse choro e chega de frescura. Eu já estou cansada dessa sua falta de atitude. Você vai se concentrar agora. E eu não vou morrer aqui só porque você foi fraca demais. E a Magali fala: eu não sou fraca. E solta um poderzão assim que separa as pessoas de perto dela assim. E a Magali e o Cascão pega na Penha e fala assim: ó, já deu. Não, está piorando as coisas. E a Magali fala: não, ela tem razão. E eu entrei em pânico, perdi o controle, mas agora tô bem. E ela simplesmente eliminou a personalidade frágil da Magali de dentro dela. E agora sobrou só a bruxa, né? E aí ela bota... O cabelo dela fica preso pra baixo de uma forma específica. Gente, ela tá uau. Gente, ai, desculpa falar. Essa época que a gente reclamava com a boca cheia. Porque essa época aqui é a mesma época da estranha história de Sarah. Que tem uma das capas mais contraditórias, de feias que a gente tem na história. Só que os traços estavam tão lindos. Nossa, a Magali tá linda nessa edição. E eu falo isso com muito amor, sabe? Por mais que a terceira série seja bonita, eu tenho um certo bloqueio em ver Turma da Mônica nela. Eu leio as edições, eu adoro as histórias, eu acho o traço lindo e único também. Só que esse traço aqui ele é muito clássico pra mim. Enfim, a Magali fala que a única forma deles vencerem o Sr. Samir é descendo, né? Ele fugiu para as terras subterrâneas e é onde a Mônica também está. E o doutor Stravos, ele não tá acreditando que a Magali é bruxa. Ele fala que magia não existe e tal, e a Magali fala assim: olha, você não precisa acreditar não, só vamos. E ela junta ali, faz um caminho de pedras para debaixo da terra, para todo o abismo que tem lá embaixo. A turma desce até os esgotos, né? E eles vão indo, né, na direção. A Magali tá muito concentrada, ela tá muito séria.
O Cascão até fala que ele nunca viu a Magali tão determinada, forte, decidida, com esses olhos misteriosos e indecifráveis, né? E aí eles chegam na cidade subterrânea, os túneis embaixo da terra, né, no capítulo 2. Galerias imensas de esgoto, e a Magali, ela sente que é uma armadilha. E quando eles estão voltando pro túnel, uma criatura bate nela e joga ela na água. O Cascão se joga atrás dela, né? E aí aparece uma criatura do poço, a Verusa. Os insetos a chamam de Verusa. O doutor Vladislausis, ele entende que ele reconhece ela como a enfermeira que cuidava do Sr. Samir, né? Ou o Capitão Feio. E o papel dela ali é jogar discórdia entre eles. Ela fala que o doutor sabia de tudo, né? Que ele sabia que o Sr. Samir não era o Sr. Samir, que ele era o Capitão Feio realmente. Ele fala que a instituição da dinâmica chamou o Sr. Samir, o doutor, para tratar de um prisioneiro. Eles disseram que ele se chamava Capitão Feio, que era um criminoso que tinha sido capturado há meses, mas eles não sabiam o que estava acontecendo com ele, porque ele não se lembrava mais quem era e estava envelhecendo muito em pouco tempo, né? Ele tinha perdido os tais poderes de sujeira. Então o doutor resolveu levar ele para o hospital, o chamou de Sr. Samir, mas não contou para ninguém quem ele era. E a turma ficou brava com ele. Os três, né, os três vilões, a Penha, o Cebola e a Denise, ficaram bravos com ele, falaram que... Por que ele tinha feito isso? Ele disse que a dinâmica estava pagando o hospital, ele estava podendo ser salvo por causa disso. Ele podia reabrir a ala infantil, né? E ele nunca tinha levado a sério esse papo de superpoderes, ele nunca acreditou nisso. E aí o Cascão, ele consegue tirar a Magali da água, né? E a Magali, ela vê que eles estão sob a influência do círculo. E a Magali simplesmente, em um ato de poder excepcionalmente grande, ela bota a mão na água e sai uma mão enorme debaixo da água, vai até a ponte onde a turma tava e quebra a ponte no meio. Como se estivesse quebrando uma bolacha, um biscoito, dependendo do lugar do Brasil que você... E do como você chama aquele negócio de água e sal que a gente come, bolacha, biscoito, salgadinho, seja lá como você chame, tal qual quebrando isso, sabe? E aí a Penha chega lá falando que a culpa é toda do doutor e tal. A Magali fala que ela não vê mal no coração dele, que assim como qualquer médico, ele estava tentando salvar uma vida. E a Magali explica que eles estão no círculo da ira, e tá todo mundo afetado por isso, né? E ela diz que as informações estão chegando na mente dela, mas agora ela percebia que lugar era aquele, que era a Torre Inversa. E aí ela vai ter que explicar pra todo mundo o que é a Torre Inversa, né? Vamos lá, hora da explicação, porque isso aqui é lore pesada, então prestem atenção. A Torre Inversa foi construída pela Casa de Asclépio, uma organização secreta criada pela família mais influente do bairro das Pitangueiras. Para todo o resto do mundo, a torre era apenas um orfanato, mas só recolhiam crianças órfãs para doutrinar nos princípios de sua organização. Eles achavam que a sociedade moderna estava mergulhada no caos e queriam trazer a ordem de volta ao mundo. Em outras palavras, eles queriam dominar toda a humanidade. Mas o que exatamente é a Torre Inversa? É uma torre ao contrário. Ela desce para dentro da Terra ao invés de se erguer para cima. Ao todo, ela possui 9 andares ou círculos, como foram nomeados. Cada círculo afeta a mente das pessoas de uma maneira única.
é como uma doença infectando nossas almas, trazendo à tona as nossas maiores falhas como seres humanos. A torre foi criada para ser um ponto de entrada, um corredor que liga o nosso universo com o universo inferior, para trazer de volta os seres que habitavam a Terra antes da humanidade. A ala infantil era o primeiro ciclo, de acordo com o que a Magali está achando. Representava o limbo, o círculo das crianças que já faleceram. O andar de baixo da ala infantil, onde ficava o escritório e onde o povo ia usar o telefone, era o círculo da paixão. Ele criava amores absurdos e desejos incontroláveis dentro do coração de suas vítimas. É o círculo onde o Cebola e a Denise se beijaram. O terceiro círculo é onde fica a recepção. Ele é o círculo da gula, é onde a Magali queria comer e tal. E a recepcionista representava Cérbero, o verme gigante de 3 cabeças da mitologia grega. Ele é o guardião da porta do abismo. O círculo 4 se localizava no necrotério. Era a terra do círculo da ganância. Aqui, aonde nós estamos agora, né, onde eles viram aquela bicha, a Verusa, é uma representação da Medusa, no 5º ciclo, a guardiã da cidade subterrânea. E aí o Cascão lembra que a Madame Creusodete avisou ele sobre o desafio dos 9 círculos que ele ia passar essa noite. E a Denise fala para ele o que foi exatamente que ela te falou. Cada palavra é importante. E o Cascão fala que não lembra direito, mas que ele escreveu tudo num bloquinho de notas que tá dentro da mochila dele, lá no quarto. Ele até pede para voltar para buscar, só que a Magali fala assim que é impossível, porque o Capitão Feio, a maior cria da casa de Asclépio, ativou a torre inversa. Ele, além de prender o pessoal ali, tomou precaução de fechar todos os círculos anteriores. O único caminho para sair dali é para baixo. E aí eles vão descer mais um pouco, né? A torre tem o poder de materializar lembranças e alterar a realidade de à nossa volta, apenas para atormentar o pessoal. E ela tá recebendo informações de bruxas anteriores da família dela. São séculos de sabedoria que a Magali tá filtrando aos poucos. E aí eles chegam ao capítulo 3, o Cemitério dos Hereges. É um cemitério cheio dessas cruzes em formato da runa de Ior, a runa da turma, né? A runa de Umbra, que nós vimos, né, que está marcada no Cebola. E a Penha fala que já viu essa cruz antes. Eu não sei se isso é falado aqui, eu acho que não, eu tenho quase certeza que não é falado aqui. Mas isso aqui é um gancho, né? Onde que a Penha viu essa cruz antes para saber o formato dela, ter uma relação com ela. Porque isso aqui tava, se você não lembra, tava estampado, tava fincado no chão lá no planeta Tumba também. Né? Esse símbolo ele é muito mais do que só o símbolo de uma runa. Ele vem trazendo esse significado bem profundo dessas tumbas e tal, né? E aí a gente vê que é uma memória do menino, do Capitão Feio, né? E aí é ele vendo a outra menina, porque tinham 2 crianças, né? Um menino e uma menina que estavam zoando ele na edição anterior. E aí só tem um menino. E a menina tá falando que ela não quer ele por perto, porque ele fez muito mal pro menino. E o Capitão Feio fala que não fez nada. Mas ela fala que foi ele quem atraiu os insetos. E os insetos e suas doenças. E os pais dela ficaram doentes e faleceram por causa dele. E outros adultos ficaram com medo e abandonaram todo mundo. Agora o orfanato vai fechar por causa disso. E ele destruiu tudo, né? E aí o Capitão Feio chama ela de Agnes. Ai, eu amo quando faz essas ligações. Essa é
a nossa Agnes, a nossa pequena garota Agnes. E ela tem um caderno cuja na capa tem o símbolo de Ior, né, o símbolo de Umbra, desenhado nessa capa. Talvez seja com a Agnes que a Penha já tenha visto isso, né? E aí chega ali, né, a cuidadora que cuidava dele. Ela fala que ele pode ir morar com ela, né? Ela pode adotar ele. E aí ela fala que ele vai adorar conhecer o filho dela, o Antenor. E o Cascão liga as coisas, Antenor é o nome do pai dele. E aquela enfermeira é a avó do Cascão. E aí o Cascão sai correndo para tentar avisar que aquele garoto vai virar o Capitão Feio. Só que ele é atacado por uma espécie de um minotauro sem rosto, assim, uns 3 chifres. É um bichão bem desenhado, inclusive. O Necrotauro, ele se chama. É o legista que foi transformado nesse bicho, inclusive. E aí o Cebola vai tentar ajudar o Cascão. O bicho joga o Cebola longe, ele cai morto, mas ele acorda de novo. E a Magali lembra ele que ele tá marcado com um selo de Ior no braço. E isso mantém ele longe da morte. E o Cebola até lembra que a Dona Morte falou para ele, né, lá em Umbra, que ele não pode ser levado ainda até que a profecia se cumpra. Né? Então ele é imortal. E teoricamente ele é imortal meio que até hoje, né? Se a gente for parar pra pensar nisso. Mas deixemos isso baixo, né? O Cebola vai lá bater nesse bicho, eles tentam e tal. A Magali joga um super poder nele pra deixar ele do mal. Ele do mal não, ele pra tentar fazer ele parar, né? Só que ela não consegue. E ele absorve a energia da Magali e ela fala pra todo mundo fechar os olhos. E quando todo mundo faz isso, eles meio que ficam invisíveis, né? Ela faz um feitiço de invisibilidade neles ali. E ele volta pra tumba dele. E é pra onde a turma vai descer também pro próximo círculo. E aí a gente tem o capítulo 4, chamado Teu Passado Te Condena, né? Teu Passado Te Condena. E aí a turma senta, ali eles ficam, né, um pouquinho pra dar uma relaxada. A Denise tá feliz que... Ela fala que a Sofia e a Mônica eram as mais fortes, mas os mais inteligentes estão ali. E foram os dois que venceram foram os dois que se juntaram e fizeram um plano para derrotar a Penha lá na edição dos Sombras no Passado. Foram os dois que se juntaram e fizeram um plano para derrotar a jumenta voadora lá em Umbra. E aí meio que fica entendido que os dois vão bolar um plano, né? Alguma coisa assim. Eles se dão até um beijo, né? E o doutor, ele fala, como é que vocês dão conta de fazer isso? Porque, poxa, eu tô surtando, a gente tá indo pro inferno e não sei o quê. E aí tem um quadro dos 4 falando com uma cara de paisagem, tipo, a Penha, a minha melhor amiga é um fantasma feito de sombra. A Magali fala que é herdeira das bruxas da casa de Hecate. A Denise fala que tem uma irmã que não existe. E o Cebola fala que tem uma cicatriz que deixa ele imortal. E o Cascão fala que é sobrinho do Capitão Feio. E às vezes eles vão se acostumando. Claro, com tantas coisas, né? E o doutor, ele fica meio afetado, né? Ele fala, tipo, nossa, como? Isso não existe, essas coisas estão muito erradas e tal. E aí a irmã dele aparece, a Melissa, né? Ela se joga nos braços dele. E ele olha pra ela e fala, nossa, como que é você? E ela, sou eu, como que não seria eu e tal? E ele fala... E ela explica que apareceu uma moça e tal. Ele fala pra ela que ela tá morta, né? Que ela morreu. E ela sai correndo, assustada, falando, não, eu não tô morta, eu tô viva. E ele vai correndo atrás dela. E quando ele sai correndo, a turma é levada pra uma memória.
E agora a gente tem um vislumbre do Cebolinha e do Cascão, crianças, encontrando com o Capitão Feio. O Cascão, criança, explica pro Cebolinha, né, que eles são... que o Capitão Feio, o tio dele, ele é muito... ele gosta muito de história em quadrinhos e tal, e foi ele que ensinou tudo sobre história em quadrinhos pro Cascão. E o Cascão lembra que esse foi o dia em que tudo mudou, né, porque o tio dele ensinou ele a fazer brinquedo com sucata, a soltar pipa, jogar peão e tudo mais. E esse foi o dia em que o Capitão Feio foi soterrado pela poeira e pelos quadrinhos que tinham na casa dele. Né? Ele desmaiou lá. E uma centopeia apareceu, disse que veio cobrar. Porque quando ele foi soterrado lá, quando era criança, essa mesma centopeia perguntou se ele deixava, né, ela salvar ele, mas ela ia cobrar. Né? Isso teria um preço no futuro. E ele fala, nossa, pelo amor de Deus, só não me deixa morrer, vamos embora. E aí ela vem agora, né, cobrar esse preço. Ela fala que ele vai se tornar o cavalo da decadência. Né? A missão dele é poluir a terra, apodrecer o solo, alterar a atmosfera e cobrir os céus com uma fumaça tão negra que os raios de sol nunca mais vão atingir a face desse planeta. E aí ele meio que se recusa, mas ela fala, a centopeia fala que se ele recusar mesmo, a maldição vai para a pessoa mais próxima dele, que é o Cascão, para a pessoa que ele mais ama. E ele nega, né? Ele fala, então tá, deixa comigo. E aí ela entra, né? A sujeira, a sombra entra nele e ele se torna o Capitão Feio. E aí a turma volta, né, pra caverna onde eles estavam, né? E aí o Cebola também junta os pontos, né? Fala que é por isso que quando o Capitão Feio foi derrotado, os poderes dele foram pro Cascão, né? E aí... isso lá na edição 49, inclusive. E o Cascão até lembra, né, que isso é perfeito, porque ele conseguiu absorver esses poderes uma vez e ele lidou bem com isso. E a Denise fala pra ele, olha, a gente foi passar férias na praia, e o Chavecão falou que no futuro você absorve os poderes do seu tio e vira do mal, e vira um vilãozão do mal e tal. Mas, e o Cascão fala, não, eu, com os poderes, eu não vou ter a minha alma corrompida, eu consigo controlar de boa, eu não vou virar vilão. Mas ele tá, tipo, certo disso, né? E aí, assim, a turma vai até o Capitão Feio, no trono dele, no capítulo 5, a jornada do herói, né? Eles chegam ali naquele trono de pedra, a Mônica enrolada nele, assim, mais como um bicho do que como Mônica, né? E quando eles chegam ali, o Cascão vem falando, não, porque a gente veio pra te derrotar e tal. E a Penha fala assim, não, na verdade, eu mudei de ideia. Ela pega a frigideira que tava com a Denise e mete na cabeça do Cascão, ele desmaia. A Magalhães fala, nossa, você ficou louca porque você fez isso e tal. Então ela fala assim que eu cansei do seu otimismo e da sua... e parem de se iludir. Se nem a Mônica nem a Sofia estão aqui, ninguém vai conseguir brigar pela gente. E se tem um lado que é vencedor, eu quero fazer parte dele. E ela vai até o Capitão Feio, né? E a turma toda se sente muito, muito traída, né? E aí o Capitão Feio fala, ai, que bom que você se juntou a mim, né? Você é o meu precioso cavalo vermelho da guerra. E a Penha até fala, como é que você sabe desse apelido que os meus pais me deram na infância? Eles me chamavam assim porque eu sempre arrumava confusão com outras crianças. Que ela ama esse apelido. E aí o Capitão Feio fala que os insetos contaram tudo. Ela começa a provocar ele, né? Falando que ele só trabalha pros insetos e tal. Que tem todo esse poder, podia ter derrotado todo mundo desde o princípio, mas não derrotou. Só eliminou a Mônica e a Sofia e deixou as duas maiores ameaças físicas, mas ele deixou
o resto da inteligência e da estratégia juntos, né? Ele não eliminou os mais fortes, apenas poupou os mais inteligentes, os únicos capazes de bolarem um plano para derrotar ele. Porque lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, o Capitão Feio nunca quis vencer. E aí o Cascão chega assim, encosta no Capitão Feio, a Magali faz um encanto que troca, né, o poder do Capitão Feio pro Cascão. O Cascão, ele vem ser atacado pela Mônica, mas ele já neutraliza ela e transforma as pernas dela de volta. E o Sr. Samir, que tava velho do Capitão Feio, volta, né, a ser o tio dele no corpo original. A Denise dá até uma cantadinha, fala, nossa, que gato, hein? E aí o Cascão comemora porque conseguiu salvar todo mundo e tal. Mas aí a Magali lembra que ainda falta o doutor, né? O doutor Straves. E aí, o Stravos. E aí a Melissa e eles fugiram, né? E eles vão descendo. E aí quando eles chegam no último andar, eles abrem. Eles estão no andar de cima, no primeiro andar do hospital. Onde a Penha tava dormindo. E aí a Magali entende, né? Que se eles estão em uma torre inversa, o último círculo fica no topo da torre. E aí quando eles voltam, conseguem deixar a Mônica e o Capitão Feio ali deitados para dar uma melhorada. E quando ele acorda, ele fala assim que isso era o que os insetos queriam, né? Que o Cascão dominasse o poder. E aí o octaedro /Pumblob das sombras ataca o Cascão com todo o poder de sombra e transforma ele numa versão mais poluída do Cascão, né? Porque o octaedro ele condensou 3 almas na forma líquida. Isso é uma coisa que esse tipo de artefato faz. A gente viu isso na edição de Herdeiros da Terra, que eles fizeram isso com as almas de todos os Incas, e fizeram um rio em torno de um templo. Enfim, se você não ouviu, vale a pena. É uma história muito boa. E aí a gente entra no último capítulo, capítulo 6, o Círculo da Traição, onde o líder dos insetos, a serpente, foi quem fez tudo isso. E a missão do Cascão agora é reparar esse planeta para volta, preparar o planeta para volta da serpente. E aí a Denise, ela vira e fala assim, nossa, sem querer botar caroço no seu angu, meu bem, mas em Herdeiros da Terra, a gente foi lá e fez uma excarsão no seu planeta, não tem mais planeta. E aí o Cascão, o Super Cascão, como é que a gente vai chamar ele? O Cascão Serpente, o Cascão do Mal, o Cascão Feio. O Cascão Feio, ele disse que a serpente atraiu eles até lá. Quando eles destruíram o planeta Tumba, eles libertaram a serpente da sua prisão. Todos eles estão voltando. E junto com ela, vocês libertaram todos os espíritos malignos que estavam condenados naquele lugar maldito. Todos estão voltando. E aí a gente tem a figura da filha da Umbra, né, da menina do lago ali no cavalinho. E ele fala que as sombras vão voltar a ser os donos originais do planeta. E a Magali tenta ali dar chega pra lá nele com poder, né? Ela deixa ele... Ela usa um escudo, mas ele bloqueia a cabeça dela. Ele impede ela de lembrar que fez bruxaria em algum dia, né? Destruiu todas as moléculas, todas as células que tinham acesso ao poder. E aí o Cebola fala, fujam daqui porque eu consigo morrer e voltar, vão embora. E a Denise vai pro bloco de notas do Cascão pra ver as coisas que ele copiou da Madame Crozodete. E aí
o Cascão aparece, vai apresentar Venom derrotar eles e tal, e a Denise vê a garrafa do Cúmulus, né? E ela fala que ainda tem uma forma de derrotar o Cascão. E ela solta, libera o Cúmulus, o Homem-Nuvem, de dentro da garrafa, e os dois fazem uma briga ferrada. Inclusive o Cúmulus, ele consegue dobrar o líquido que tá dentro, o líquido escuro, o líquido das sombras, feito das almas lá, dos mortos, e ele absorve esse poder. Só que quando ele absorve, ele fica maluco, e ele sai voando, assim, até que ele se transforma... Ah, não, ele sai voando, e quando ele encontra a luz do sol, ele cai, né? Ele se desfaz. A sombra líquida queima em contato com a luz do sol. Então, o Cascão... E aí a gente vai ter o Cascão conversando com a Madame Carusadete, contando pra ela o que aconteceu. E foi assim que se aconteceu. Depois da pior noite de nossas vidas, o sol apareceu e a luz venceu a escuridão. Nós finalmente conseguimos sair. Já tinha amanhecido e a tempestade tinha passado. Do lado de fora, para nossa surpresa, estavam todos os médicos e pacientes do hospital. O doutor Stravo e a Sofia também estavam lá, juntos com os agentes da dinâmica. A Sofia disse que foram eles que derrotaram o verme gigante de 3 cabeças e o necrotauro que estava atrás do doutor. Os agentes estavam usando o octaedro para teleportar as pessoas em segurança para fora do hospital. E depois ela pergunta para ele o que é exatamente esse octaedro das sombras e por que a dinâmica estava com ele, mas isso ele não sabe, ninguém explicou para ele sobre isso. E também quem não quis falar nada foi o doutor, né? Ele estava em estado de choque, mas ele não falou nada sobre a Melissa. A gente também vê a Denise e o Cebola, quando eles saem dali, eles param de querer flertar, eles entendem que eles estavam sendo influenciados ali e tal, porque ela não queria ficar junto com ele, porque se os dois tivessem um filho ele seria inteligente e manipulador e ia dominar o mundo, né, com uma mão nas costas. E aí a Magali, ela sai de lá sem poderes e voltando a ser a menina meiga e delicada de sempre. E a Penha, ela vai de volta pra França, né, que pra ver com a família dela sobre essa questão de ela não ter sido visitada por ninguém. E esse é o último quadro, inclusive, que nós vemos a Penha na edição na página número 121. É o último quadro em que nós vemos a Penha. Só esse ano, 2025, em que nós vemos a volta da nossa querida mulher Penha, querida garota, querida jovem Penha. Mal posso esperar para a revista onde ela volta, que ela chegue para mim. E aí a edição vai terminar com a explicação de que o Capitão Feio absorveu os poderes do Cascão de volta e foi embora. E aí é nesse momento em que a Madame Carusadete fala pro Cascão que ele não conseguiu salvar todo mundo, né? Por mais que ele tentou, ele não conseguiu. Mas isso faz dele um herói, né? E assim termina a Torre Inversa. Bom, nós finalmente chegamos ao fim, né? Ao último capítulo dessa nossa grande saga, da Super Saga do Fim do Mundo. Foi um enorme prazer, primeiramente, dizer para vocês poder passar esse tempo com vocês. Foi muito gostoso. Hoje, eu posso dizer para vocês que essa saga da Torre Inversa é a minha favorita. Eu tinha falado sobre os Herdeiros da Terra, né? Eu gosto bastante. Mas a Torre Inversa, ela traz tudo, né? Ela é muito densa, como eu falei para vocês nas últimas semanas. Ela é muito densa e ela traz muita coisa à tona. Ela prepara o terreno de uma forma bem limpa. Ela deixa poucas pontas soltas para a gente poder pescar impossíveis continuações, né? Como a gente sabe, depois dessa edição aqui a gente vai ter só a edição Parque Assombrado. Então, se você quiser ter uma melhor imersão, você pode agora dar play no episódio que foi ao ar 2 semanas antes desse, o episódio número 5, se eu não me engano. Vou conferir aqui para vocês, mas eu tenho quase certeza que é o episódio 5.
Não, o episódio 6. Aí, ó, viu? Vocês podem dar uma olhada no episódio 6. Na última parte do episódio vai ter ali a parte do que a gente vai falar sobre o Parque Assombrado, porque era uma edição única, e se eu deixasse pra falar aqui nesse episódio, a gente ia ter quase 3 horas aí de conteúdo. E não é isso que tá todo mundo querendo, né? Essa edição é muito longa, ela já custou muito tempo. E eu só tenho a dizer pra vocês que essa saga, essa super saga, fez muito por Turma da Mônica Jovem. Ainda é lembrada até hoje por Turma da Mônica, por todo mundo do fandom. A gente consegue debater sobre ela. E eu trago pra vocês essas indagações, que é de onde, né, vem o conhecimento da Penha pelo símbolo Dior. Isso é uma das coisas que mais me pegou, que elas conheciam sobre esse símbolo e isso não foi explicado. E pra você que não se lembra, que eu falei lá no primeiro episódio, lá no episódio 4, que a gente começou a fazer esse review, eu falei sobre os cavalos, né? E aí a gente vai ter o cavalo vermelho da garra, que é a Penha, o cavalo pálido da morte, que é a jumenta voadora, o cavalo branco da decadência, que é o Capitão Feio, e o cavalo preto da fome, que, de acordo com alguns vazamentos e algumas especulações, seria a Bruxa Viviane. E nós teríamos um arco da Bruxa Viviane aí num futuro para a Turma da Mônica Jovem. Mas, infelizmente, não veio. E aí, pessoal, a gente encerra essa série com essas histórias incríveis, com um gosto de quero mais, que tá desde 2016 na boca da gente, 2017, né, porque ainda vai ter a próxima, que é a 99, mas não é nem tão longe assim, né, é 2016 mesmo, por aí. Fica aqui o pedido pro tio Emerson voltar, isso daqui é uma grande homenagem ao trabalho dele, ao trabalho de todo mundo que fez essas edições, que eu sempre volto para elas, eu sempre leio elas, e são as minhas favoritas. É uma forma muito gostosa da gente voltar para a infância, voltar para a adolescência, e ver esses personagens que cresceram com a gente, ver eles dessa forma, e reestruturar essas histórias, reaprender com elas, pegar outras referências que hoje em dia eu consigo pegar, que na época eu não conseguia pegar, eu era mais bobo, eu não prestava mais tanta atenção a certos detalhes. E, enfim, a Super Saga do Fim do Mundo acabou. A gente vai voltar a falar sobre a Turma da Mônica mais pro final do ano, ou pro começo do próximo, tá? Pra dar um tempo, pra poder respirar, pra também não ficar muito maçante, e porque vamos começar uma série sobre o Corrida das Blogueiras. Vem aí, tá? O Corrida das Blogueiras número 7, ano 7, e a gente já tem, né, notícias de que a Paloma vai ser a nossa jurada fixa no lugar da Renata Santi. Isso é incrível, já por si só, né? Imagina o que não vai acontecer quando nós soubermos quem são os participantes. Então, na sexta-feira da semana que vem, você pode esperar aqui no Review Podcast tudo sobre o primeiro episódio, sobre os participantes e sobre o lounge das blogueiras que nós pudermos conversar, tá bom? No mais é isso, muito obrigado por todos vocês terem me ouvido. Espero que a gente continue junto para que os próximos arcos de Turma da Mônica Jovem também sejam revisados aqui no podcast. Se você tiver algum arco que você queira que seja revisado mais rápido, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Twitter. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do podcast. E o e-mail também tá, viu, povo da Maurício de Souza Produções? Se vocês quiserem me convidar pra ir aí passear e conhecer o ambiente, conhecer o Maurício, eu sei que eu pedi demais, mas conhecer o Maurício, a Mônica, o Mauro,
a Marina, conhecer a Magali, conhecer os bonecos, as pessoas, conhecer os personagens. Não é porque eu moro no interior de Minas que eu não sei chegar aí, viu? Se eu falar isso aqui com o pessoal daqui de casa, a gente chega aí, ó, rapidinho. Tá bom? Um beijo. Ai, gente, eu preciso pedir. Mas, enfim. Eu sou o Renato, esse foi o review e a gente se vê no próximo episódio.